Richard Walker tinha muitos desejos. Um deles era começar uma vida ao lado de sua amada Isabel. Seu relacionamento, entretanto, tinha inimigos. Ao completar a maioridade, vê-se obrigado a sair em uma jornada que lhe traz muitos conhecimentos perturbadores sobre sua família, até então desconhecida. Ao voltar, vê sua vida desmoronar de forma irremediável. Sua única solução será se aprofundar em um passado sombrio e cheio de mistérios, poderes inimagináveis e muito sangue para se tornar o Lord Gulf Walker e conseguir vingança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sarah Shimorins, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo bem surpreendente. Mas antes de mergulhar nesse novo universo, eu já dou aqui meus avisos iniciais. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa aí o seu like para me dar aquela ajuda. Ative o sininho de notificações se você quiser e se você quiser também me siga nas redes sociais, porque por lá eu estou sempre postando novidades sobre a literatura, a escrita e a cultura no geral. Então, vamos para o vídeo de hoje. Gente, esse é o livro Lord Gulf Walker, que é a obra de estreia de Raquel A.M. Dias. Antes de falar sobre a história em si, eu quero falar um pouquinho sobre o contexto no qual eu conheci a Raquel. A gente se conheceu no Instagram e começamos a compartilhar muitos gostos em comum, principalmente pela Anne Rice. Ela é uma fã assídua da Anne Rice, assim como eu, e se inspira muito em Anne Rice para escrever. Então ela também leu quase todos os livros da saga, se não todos. Eu ainda não li todos, quero ler todos, com certeza. Mas a gente se identificou muito por conta disso. Então aí veio aquela coisa interessante de identificação, né? Eu pensei o seguinte, você tá escrevendo um livro, você vai publicar um livro e você se inspira em Anne Rice? Eu quero! E ela fez questão de me presentear com esse seu livro de estreia, Lord Gulf Walker, que a capa eu achei muito bonita, a confecção excelente e a leitura super fluida. Eu comecei a ler Lord Gulf Walker quando eu tava no avião, eu tava numa viagem pra Bahia, em Porto Seguro, ia passar umas férias lá, e eu levei essa leitura, né, e eu simplesmente não vi o tempo passar, porque a escrita dela é muito fluida, ou seja, não tem muitas descrições, ela fala assim, só aquilo que é essencial e a gente conhece bem os personagens. No caso, o protagonista central é o Richard, que é um anti-herói. Assim como os clássicos da Anne Rice, né, que adora trabalhar também com personagens anti-heróis. Basicamente, a trama conta a jornada de Richard, que ele é apaixonado por Isabel, que conheceu no colégio, ele até conta, narrado em primeira pessoa, né, ele conta como conheceu, como é que foi o contexto, a conjectura na qual ele conheceu a Isabel, que era uma menina bem popular assim no colégio, e ele era daqueles meninos mais rebeldes, roqueiros, que ficava com a turma dele. E aconteceu que os dois se encantaram um pelo outro, e aí vem toda aquela coisa, começaram a namorar, aí teve uma intriga, porque essa Isabel também era desejada por um outro rapaz, então tinha uma certa disputa ali. O outro rapaz era o Edward e ele vivia em conflito com o Richard porque ele queria muito conquistar a Isabel. Então já nesse livro já começa um certo tipo de triângulo amoroso. Ele não conheceu os pais dele, ele foi criado pela avó e a família dele nunca foi presente até ele completar a maioridade. Na verdade, a avó dele sempre dizia que quando ele completasse a maioridade, ele estaria preparado para receber informações sobre a família dele, do porquê que ele foi morar com a sua avó, e ele sabe que os pais dele foram mortos, mas não sabe a causa também, não sabe o porquê, mas ele fala que não reclama, assim, que gosta
que gostava daquela vida, e principalmente gostava da vida ao lado de Isabel. Tudo bem, aí ele completa a maioridade, a avó dele conta algumas coisas, não tudo, mas conta algumas coisas para ele sobre o pai e aonde ele deve ir para conseguir mais informações a respeito dos seus parentes. Ele chega a fazer uma viagem, já descobre muitas coisas, conversa com o avô e descobre um motivo do assassinato de seus pais e como é que se desenrolou tudo isso. E basicamente ele começa a descobrir que a família dele faz parte de uma sociedade ímpar, assim, eu diria uma sociedade secreta. Então ele descobre realmente muitos mistérios, ele descobre muitas coisas e inclusive algumas verves sobrenaturais nessa história. Tudo certo, ele volta para Inglaterra, que é onde ele foi criado, conta mais ou menos a história para Isabel, passa um dia com ela num piquenique e uma coisa muito trágica acontece. O que acontece, eu não vou contar aqui, eu vou deixar vocês na curiosidade, mas acontece que a coisa é tão trágica que ele precisa fugir. E então ele procura o amparo nessa nova família que ele conheceu. Inclusive ele até muda de identidade, muitas coisas. Ele tem a suspeita de quem fez aquela tragédia toda, que mudou a vida dele por completo. Aí também já entra aquela questão da vingança, porque ele pretende sim retornar àquele local para se vingar do que aconteceu com ele. Nisso então, além de Richard conhecer os segredos, o passado dos seus pais e como aconteceu tudo aquilo, ele conhece um mundo luxuoso, melhor dizendo, um mundo de luxo e fantasia. A obra é ambientada na Europa, no Brasil e na Índia, ou seja, o personagem faz diversas viagens para descobrir várias coisas e vem também aquela pegada do sobrenatural. Mas o que é esse sobrenatural? Aí a autora já faz uma mistura e brinca com os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Então, basicamente, ele descobre que é possível ele adquirir um elemento, 2 elementos ou todos os elementos, que é o mais raro, que é muito difícil ter todos os elementos, e inclusive um desses elementos lhe dá a imortalidade. Mas não vou falar qual elemento. E obviamente não preciso nem dizer que é o elemento mais difícil de conseguir. Então ele conhece pessoas que viveram séculos, que viveram milênios. Ele conhece pessoas muito antigas por justamente ter recebido, herdado esse poder sobrenatural. E sim, gente, toda a família dele estava conectada com isso, era uma coisa muito secreta, era uma coisa que realmente só fazia parte daquela sociedade. E é muito legal também ver o relacionamento que ele tem com a Adele, que é uma personagem muito importante na história, e todas as aventuras dele, todas as viagens que ele faz para descobrir novas coisas, para ir atrás de novas pessoas, para ver como é que ele conseguiria ter pelo menos 2 elementos para se tornar o Lord Goldwalker, que seria como se fosse o rei de toda aquela sociedade, né? Então, é toda uma aventura em cima disso. É legal porque tem muitas questões existenciais no livro, tem muitas questões filosóficas, porque vocês imaginam, há pessoas ali que viveram séculos, que viveram antes de Cristo, que viveram muito. Então, realmente tem muito dessa pegada existencial e filosófica. E além, claro, de muita ação, muita adrenalina, se você gosta daquelas cenas de luta com coisas sobrenaturais saindo, ótima obra e recomendo a vocês. Agora, outra coisa super interessante de mencionar aqui, que vocês vão até lembrar de Céu de Gris, meu 3º livro publicado, é que a Raquel construiu o personagem Richard e essa história aos 14 anos. Concluiu o livro quando já tinha 20. E após 12 anos, o livro finalmente foi publicado pela editora Viseu. Quem lê Anne Rice vai perceber algumas passagens que têm
muitas semelhanças com as histórias dela, principalmente no que diz respeito à verve erótica, sedutora, misturada com um lado sombrio, mas um sombrio belo, chegando a ser até elegante, que são características típicas da literatura de Anne Rice. Então, se você gosta de Anne Rice, assim como eu, muito provável que você goste de Lord Goldwalker. Uma personagem particularmente que eu gostei muito nesse livro foi a Shahira, que nasceu na Índia e é uma das pioneiras, digamos assim, desses 4 elementos, desse poder dessa sociedade. Então ela meio que é um tipo de conselheira de todas essas sociedades, de todo esse clã, porque existe vários clãs dentro desse universo. Então a Shahira meio que serve para aconselhar mesmo, para contar os mistérios que devem ser revelados, porque ela também não pode contar tudo, e ela é a mais antiga de todos eles. Ela tem uma história milenar. E eu gostei muito dela justamente por isso, porque ela é sábia, ela sabe o que dizer na hora certa, ela sabe o que fazer no momento certo, e ela é muito respeitada por todos. Particularmente foi uma personagem que eu gostei bastante. Esse livro entrega bastante para quem gosta de uma fantasia, para quem gosta de erotismo, para quem gosta de uma aventura, para quem gosta de mistérios e principalmente para quem gosta daquele plot, hein? Para quem gosta daquele plot twist, ou seja, uma reviravolta inesperada, porque eu garanto para vocês que o final vai surpreender. Como eu disse antes, eu comecei a ler esse livro quando eu tava a caminho de Porto Seguro no avião. Quando eu já tava em Porto Seguro, eu tava quase na metade do livro, e às vezes eu li o livro na praia, li o livro no hotel quando eu chegava dos passeios, e acabou que eu consegui concluir o livro antes de chegar a Brasília. E eu fiquei, o quê? 4 dias em Porto Seguro, porque realmente a linguagem é muito fluida e super acessível. O livro nos põe muito a questionar sobre a questão do amor, a questão do poder, a questão dos jogos de poder, a questão às vezes do abuso de poder. Também leva a gente a refletir em várias coisas sobre o ciclo natural da vida, e isso particularmente eu acho comum em histórias que trazem a imortalidade, que retratam a imortalidade, sempre tem um quê existencial muito forte. Ela descreve também muito bem os personagens, tanto fisicamente quanto a personalidade deles. Então, não é difícil você criar uma identificação com algum deles, como foi meu caso. Eu criei uma certa empatia pela menina que ele conheceu no Brasil e também pela Chihira. Então, é realmente uma obra que vai contagiar, que vai enlouquecer, que vai encantar muitas pessoas. Ponto de vista técnico, gente, também achei super tranquilo. As letras são confortáveis também, o espaçamento legal. Os capítulos abrem também de forma bem criativa. Então, quanto à confecção do produto, eu realmente também dou meus parabéns, ficou muito legal. A minha dica deste domingo foi essa. Amo quando vocês comentam aqui, sempre que possível respondo todos os comentários. Eu espero que vocês tenham um excelente dia. Então, frisando novamente, já deixa aí o seu like, porque o seu like me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque tudo isso me ajuda muito. E agradeço novamente a todos que estão me apoiando, a todos os colaboradores, os que estão me incentivando nessa empreitada no canal. Tô muito feliz em saber que o canal tá crescendo, que vocês estão gostando dos conteúdos. E eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma excelente semana e até o próximo vídeo.